Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? Num laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação. Então nós temos 2 mols de gás hidrogênio mais 2 mols de monóxido de nitrogênio, formando gás nitrogênio mais 2 mols de gás de água, tá? Então ele está fornecendo aqui o estado físico, o estado de agregação da matéria, como a gente pode falar. Então vamos lá. Com os resultados das velocidades iniciais obtidos, montou-se a seguinte tabela. Então nós temos aqui, foi feita 5 experiências e cada uma delas nós temos uma determinada concentração de cada reagente. Tá vendo que só tem um reagente, tá? Nesse caso é o que a gente nos interessa para verificar a velocidade da nossa reação, tá vendo? Então nós temos aqui. Ele pergunta, baseando-se na tabela acima, podemos afirmar que a lei da velocidade para a reação é... Então, pessoal, se nós temos essa tabela, nós temos dados das concentrações e das velocidades, a gente vai escrever a expressão da lei da velocidade. Nós já sabemos como que a gente monta, agora a gente só vai descobrir o quê? Se ela é de primeira, segunda ordem, o expoente, né? Então, ela não vai ficar assim, V igual a K... certo? Que é a minha constante, ou seja, a velocidade é igual a minha constante, vezes a concentração de H2, a gente vai descobrir o expoente, vezes a concentração de NO. Tá legal? E vamos descobrir o expoente. Então, vamos lá. Então, pessoal, tá vendo aqui, a gente vai tirar de parâmetro sempre a experiência ou experimento 1. Tá bom? Sempre, 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 sempre. Então, vamos lá. Vou colocar aqui de roxo. Vamos pegar o primeiro experimento. Desculpa, pessoal. Então, tá vendo aqui, nós temos concentração de H2 e a concentração de NO. Tá vendo que eu tenho a mesma concentração? É o quê? 0,10, 0,10. Nós temos quanto de velocidade? 0,10. Então, esse é o nosso padrão, é o nosso parâmetro de velocidade, tá certo? Desculpa mais uma vez. Então aqui no experimento 2, tá vendo que nós dobramos a concentração de H2? Olha lá, tá vendo? Se nós dobramos a concentração de H2, e tá vendo que nós mantemos, né? Nós mantivemos aqui a concentração de NO. Então, a única variável, que teve foi a concentração de gás hidrogênio. O NO continuou do mesmo jeito, ou seja, a gente não vai analisar ele agora. Tá vendo que a velocidade da minha reação também dobrou? Então, vezes 2. Tá vendo? Dobrou a concentração de H2, dobramos a velocidade. Ou seja, se é proporcional, dobrou, 2 e 2 é primeira ordem, tá? Não é proporcional. Se eu dobrar a concentração, consequentemente, eu tenho que dobrar a velocidade. Então, primeira ordem, proporcional. Dobrei, tá bom? Vamos analisar agora a experiência 1 para a experiência 3. Tá vendo? A experiência 1, eu tenho 0,10 de H2 e na experiência 3 eu tenho 0,10 de H2. Bom, beleza. Então, o que eu fiz? Mantive a concentração de H2. Olha a concentração de NO. Tá vendo? A concentração de NO, vou até fazer de verde aqui. Nós fizemos o quê, Nós dobramos a concentração de NO. De 0,10 foi para 0,2. Só que o que aconteceu com a nossa velocidade? Ela foi o quê? Quadruplicada, ou seja, ela foi o dobro do dobro, vamos dizer assim, ou seja, o quadrado do dobro, melhor dizendo, tá? Então, só com isso, pessoal, só com esses dados, já dá pra gente ter uma noção. Tá vendo? Que do H2, dobramos a concentração, dobrou a velocidade, ou seja, primeira ordem. Então, vou colocar elevado a 1. Tá vendo que do NO, nós dobrando a velocidade, vamos colocar aqui entre aspas, seria o ideal dobrar também, né? Mas tá vendo? Ela não dobrou a velocidade da reação, ela quadruplicou. Ou seja, de 2 virou 4. É de segunda ordem. Ou seja, é o quadrado do dobro.
Tá bom? Então, imagina, se eu tenho 1 elevado ao quadrado, dá 1. Beleza, aqui ó, mais ou menos, vamos considerar 1. Se eu dobro a minha concentração, não tenho 2, dobrei minha concentração. A velocidade, teoricamente, seria para dobrar, mas 2 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 4. Tá vendo? De 1, a velocidade foi para 4. Ela quadruplicou. Desculpa novamente. Tá bom? Só pra gente ter uma ideia, com isso a gente já achou a resposta, tá? Mas vamos tirar outras análises aqui. Como assim outras análises? Vou fazer até de vermelho aqui, ó. Tá vendo o que, pessoal? A concentração de H2 do experiência 1 para experiência 4, nós triplicamos, ou seja, nós multiplicamos por 3, tá certo? Então, se triplicamos a concentração de H2 e ela é de primeira ordem, o que tem que acontecer com a velocidade? Ela também tem que triplicar. Então, ó, 0,10 foi para 0,3. Triplicou, então tá certo. Vamos pegar e vamos fazer exatamente aqui, ó. Ou seja, triplicamos. Tá bom? Agora, pessoal, vamos pegar um azul mais clarinho aqui, ó. Vamos pegar da primeira e a quinta experiência. Então, ó, tá vendo? Que a gente só tem que analisar o NO. Tá vendo que nós também triplicamos a concentração de NO? E olha, ó, mantivemos a concentração na experiência 4 de NO, então não é o parâmetro a ser avaliado, enquanto na 5 mantivemos a concentração de H2. Então, também é outro parâmetro para não ser avaliado, dá 1 a 5, tá bom? O que aconteceu com a velocidade, pessoal? Tá vendo que ele foi de 0,10 para 0,9, ou seja, nós multiplicamos por 9. Olha o tanto que foi, tá? Ah, mas como assim o parâmetro? Vamos analisar se ele é de segunda ordem ou não. Quanto que é 3 elevado ao quadrado? 9. Então é de segunda ordem. Então tá vendo? Se nós triplicarmos a concentração e for de segunda ordem, ela vai ficar 9 vezes maior. Certo? Então a gente tem que ter essa noção, só isso, só isso. Com isso a gente já chega na fórmula. Lembrando, quando a gente tem o número 1, a gente não precisa representar, tá? Então não vai ficar assim, ó. Vai ficar V igual a K vezes a concentração de H2 vezes a concentração de NO elevado ao quadrado, que nos fornece a alternativa E, tá certo? Não pode ser A porque ele só tá falando da concentração de hidrogênio. Não, tem que ser dos dois. Tudo bem que é de primeira ordem. Na B, só tá fazendo a concentração de NO e ainda tá errado. Ela é de segunda ordem. C, a concentração de H2 primeira ordem, só que de NO primeira ordem não, é de segunda ordem. E olha a D, a concentração de H2 é de segunda ordem, de NO primeira. É o inverso. Por isso que é a alternativa E. Tá bom, pessoal? Tá vendo que eu demandei um pouquinho mais de tempo explicando também? É bom a gente também ver quando triplica, porque a gente pensa que de segunda ordem vai ficar 6 vezes maior. Vai ficar 9, porque é 3 ao quadrado. Então, isso é uma coisinha que a gente sente bastante, né? Diferença. Tá certo, pessoal? Então, qualquer coisa, vai pausando o vídeo aí e vai voltando se você perder alguma explicação. Se você tiver alguma dúvida, joga aí no comentário. Tá certo? Então, sem mais delongas, eu convido você a ser membro. Por apenas R$ 2,99 por mês, você tem acesso antecipado a todos os vídeos aqui do canal. E tô adicionando bastante vídeo. A gente tá aqui, ó, arrebentando para vocês para chegar nessas últimas provas aí desse bimestre ou trimestre. E, claro, eu só tenho que agradecer todo o apoio de vocês, porque vocês estão curtindo, compartilhando e comentando. O YouTube entende que vocês estão gostando e começa a divulgar para mais e mais pessoas. Só fica aqui o meu muito obrigado, tá bom, pessoal? E se vocês tiverem alguma dúvida, como eu já disse, ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar, eu já tiro a dúvida de vocês e faço o vídeo de questão. E não se esqueçam de se inscrever nos outros canais exatamente, tá aí na descrição do vídeo. Dá essa força aí pra nós. Beleza, pessoal? Então, aquele abraço, valeu!